Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro salmo da Bíblia, Salmo 1. A palavra do nosso Deus assim diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em outras versões diz, prosperará. Verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos render honra e glória ao Teu nome. Queremos, Senhor, colocar o nosso coração, a nossa vida, o nosso proceder, a nossa história, os nossos anseios, tudo, ó Deus, diante de Ti nesta manhã. Pedir que o Senhor sonde os nossos corações, sonde a nossa vida, e veja, ó Deus, se há em nós algum caminho mau, e assim, ó Deus, nos guie pelo caminho da Tua justiça. Nos oriente, nos discipline, nos console, nos transforma, ó Pai. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, os Salmos, eles são este livro da Bíblia que é composto por poesias, por cânticos. E os Salmos, ele está repleto das diversas experiências humanas. Nos Salmos nós temos salmos de lamento, nós temos salmos de confissão, nós temos salmos de sabedoria, nós temos salmos que era uma espécie de hinário que o povo cantava a Deus nas suas procissões ao templo, chamado de salmos de romagem. E nós temos alguns salmos que vão falar sobre o proceder do justo e o proceder do ímpio, e como isso se relaciona com a sua vida prática. E diante disso eu quero meditar com os meus irmãos nesse salmo sobre justamente isso, o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Todos nós, quando queremos chegar em algum lugar, nós pegamos caminhos, nós traçamos rotas, nós traçamos algo a percorrer. E a depender dessa trajetória, o caminho será mais longo, o caminho será mais curto, o caminho será mais fácil, o caminho será mais sinuoso. Por isso nós temos hoje aí o GPS, o Waze, o Google Maps, e graças a Deus por eles, né? Recentemente nós estamos aí com um carro, acho que se não fosse isso a gente não ia saber direito chegar nos locais, né? Os guias já não são mais utilizados hoje em dia, né? Talvez os adolescentes, as crianças nem sabem o que é um guia, né? Que é aquele livro que você pegava para poder ver aonde você iria chegar em tal lugar. E nós, na nossa vida, que muitas das vezes a Bíblia vai comparar como uma espécie de caminhada. Às vezes as Escrituras vai utilizar esse verbo caminhar como um sinônimo de procedimento, de forma de se conduzir, de forma de se viver. É por isso que muitas das vezes nós vamos ver expressões como não andeis como andam os gentios, não andeis na concupiscência da vossa carne, andeis como aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que nasceram de novo. Então a vida cristã ou a vida humana, a nossa vida pode ser comparada como uma caminhada que nós estamos trilhando. E o salmista aqui nos coloca dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio.
E em primeiro lugar, nós vemos aqui no verso 1 e no verso 2, como são esses dois caminhos. O verso 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O caminho do justo, o caminho daquele que conhece a Deus, daquele que caminha com o Senhor, é um caminho de justiça, é um caminho de temor a Deus. Nós temos aqui na primeira parte do versículo 3 verbos e 3 imperativos do que não fazer: não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar junto aos escarnecedores. O caminho do justo, portanto, é um caminho que segue a vontade do Senhor, e o temor do Senhor o orienta, e isso está baseado no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se nós nos perguntássemos o que significa o temor ao Senhor, o que você diria? Um sentimento de medo? Um sentimento de respeito? Um sentimento de que o Senhor, Ele está muito acima de nós e de que nós somos os seus servos, portanto um sentimento de contrição? O que é o temor ao Senhor? As Escrituras vai nos dizer que o temor ao Senhor é viver uma vida para o seu agrado, para o seu inteiro agrado. Temer ao Senhor é viver uma vida perante Deus. É saber de que tudo que nós fazemos, no final das contas, deve ser para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Temor ao Senhor está relacionado a amar a lei do Senhor, porque na lei do Senhor nós encontramos o manual da vida. Quando nós compramos um bem, quando nós compramos um automóvel, quando nós compramos uma geladeira, quando nós compramos algum eletrodoméstico, ele vem acompanhado de um manual, o manual do fabricante. E para nós sabermos utilizar aquele aparelho, aquele eletrodoméstico, aquele produto, nós precisamos ler o manual para entender como utilizar aquele manual. Para que a gente possa discernir como que é a vida, como nós devemos viver, como nós devemos nos conduzir, como nós devemos nos portar, o que nós devemos escolher, o que nós devemos não escolher, o que nós devemos rejeitar, o que nós devemos lutar, pelo que nós devemos confiar. Para nós descobrirmos todas estas coisas, nós precisamos ler o manual do fabricante. E o manual do fabricante é a sua palavra. O fabricante aqui é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Para nós discernirmos como nós devemos nos conduzir, como nós devemos viver, nós precisamos olhar para a lei de Deus. A lei de Deus irá revelar a sua vontade. A lei de Deus irá revelar aquilo que lhe agrada, aquilo que ele permite, aquilo que ele proíbe, aquilo que ele colocou de limite para o nosso próprio bem. Na lei do Senhor nós vamos descobrir aquilo que o Senhor, ele tem prazer. Portanto, se nós vivermos uma vida de prazer na lei do Senhor, de meditação na lei do Senhor, de dia e de noite, como diz o texto, isto é, todos os dias, diariamente, nós iremos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Nós iremos ter um discernimento de todas as coisas. Nós saberemos o que agrada ao Senhor. E é por isso que o salmista ele coloca que o nosso prazer, aquilo que nós devemos ter deleite, não simplesmente por uma obrigação, como muitas das vezes nós olhamos para as leis do nosso próprio país e as seguimos porque a palavra de Deus o diz, mas muitas das vezes nós seguimos simplesmente porque nós somos obrigados. Mas o salmista, ele está nos convidando para ter prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditar, trazer a memória, concentrar, dedicar tempo na sua lei de dia e de noite. Eu sei que nós aqui do Ocidente, nós não temos muita prática de meditar. Nós não temos muita prática de meditar. E hoje piorou. Nós temos tantas coisas para fazer. Na minha rotina, por exemplo, eu saio da minha casa 5 da manhã e volto alguns dias 11 da noite. Não tenho tempo praticamente para nada. Quando chego em casa é só para dormir. Os meus irmãos também têm a sua rotina. O Maurício trabalha, estava até pouco tempo no seminário, também tinha uma agenda corrida. Os meus irmãos também, uns a gente não conhece tanta rotina, mas sabe como que é puxado, sabe como que é corrido. E ainda assim, quando nós estamos em casa, nós
vamos para o sofá, nós vamos para a cama e começamos a ver vídeo no YouTube, começamos a mexer no Instagram, começamos a mexer nisso, mexer naquilo, começar a pesquisar coisas até que não tem muito a ver, né? Como fazer um púlpito, como cuidar de um jardim, coisas que talvez você nem quer fazer, mas você começa a olhar e a observar e a encher de muitas coisas. E quando a gente vai ver, o tempo se foi. O dia acabou e nós não tivemos um pouquinho de tempo para meditar na lei do Senhor. Os orientais, alguns vão dizer que meditar é você colocar para fora, é você pensar em nada, é você se concentrar na sua respiração e se esvaziar das preocupações, se esvaziar dos boletos, se esvaziar das cobranças, se esvaziar do chefe, dos colegas de trabalho, das provas da faculdade, por alguns minutos, para que você possa encontrar o quê? Calmaria. Só que é interessante porque a palavra de Deus nos diz que o meditar na lei do Senhor, não é você colocar para fora, mas é você colocar para dentro. É você se encher da palavra do Senhor. É você se encher do conteúdo que está na palavra de Deus. É você absorver, ruminar. Talvez a comparação mais feliz de o que é meditar é aquilo que as vaquinhas e os bovinos fazem, que é comer aquela grama, come, igual uma... como é o nome daquele instrumento que corta grama? Uma roçadeira ali, né? Vai, daqui a pouco eles voltam de novo para a boca e começam a ruminar aquilo e os nutrientes, eles estão ali sendo processados. É um pouco nojento, mas é o que acontece. Os irmãos podem pesquisar depois. É que a gente, às vezes, acaba pesquisando coisas um pouco aleatórias, mas faz parte para a gente entender isso aqui. Nós nos enchermos da palavra. Nós nos enchermos daquilo que o Senhor revelou acerca dele próprio, acerca da vida, acerca de nós mesmos, da nossa relação com o próximo, daquilo que lhe agrada, daquilo que lhe desagrada, pela manhã. E ao meio-dia, você trazer de novo à memória aquelas verdades. E à noite, você relembrar aquilo que você leu de manhã, aquilo que você meditou à tarde, e assim, o dia inteiro a palavra de Deus estará no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca. E muitas das vezes, é esta constante lembrança da palavra de Deus que vai fazer com que nós dissemos não para o pecado. Para que nós venhamos a reagir de maneira diferente diante de uma afronta, diante de uma situação difícil, diante de uma escolha. Se nós estivermos cheios da palavra de Deus, se nós estivermos cheios da lei do Senhor, se nós estivermos com o nosso coração, como diz o próprio Senhor Jesus, que é de lá que procede as fontes da vida, cheio daquilo que realmente edifica, daquilo que realmente é santo, nós teremos um procedimento, um caminhar diferenciado, um caminhar de justiça. Ao passo que os ímpios, que nós não devemos andar no caminho deles, nós não devemos deter, ou seja, parar, não devemos andar nos seus conselhos, não devemos parar no seu caminho, não devemos assentar na sua roda, é justamente porque é o contrário do que nós acabamos de afirmar aqui. Se o justo, ele quer ler a palavra, ele quer conhecer a lei, ele quer ter prazer na lei do Senhor, o ímpio, ele quer ter prazer no seu próprio caminho. E o seu próprio caminho não está baseado na lei do Senhor, mas está baseado no seu próprio prazer. Está baseado no seu próprio desejo. Está baseado nas suas próprias convicções. Está baseado na ignorância do seu conhecimento acerca de Deus. E é por isso que o caminho do ímpio, como as próprias Escrituras vai dizer, é de morte. Porque é um caminho que despreza a lei do Senhor. Para que nós possamos entender um pouquinho melhor isso, vamos ler outros dois textos. O primeiro deles está em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O Senhor está aqui falando com Josué, que está prestes a possuir a terra prometida, uma terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó,
uma terra que foi prometida aos dias de Moisés, aos filhos de Israel e a Moisés. E agora Josué está para entrar nessa terra. Ele está para conduzir o povo em campanhas de conquistas. Só que antes o Senhor o estimula, o Senhor fala com ele e traz a ele palavras de consolo e de conforto. E por diversas vezes nós vamos observar que o Senhor diz a Josué: ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Aliás, fazendo uma breve pausa nesse sentido aqui, esta é a verdade mais sublime das Escrituras. O Senhor está conosco. Quando o Senhor diz, no verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A verdade mais sublime das Escrituras é que nessa caminhada, o Senhor está conosco. É que nessa caminhada, por mais difícil, por mais sinuosa, por mais complicada, por mais que elas tenham diversas dificuldades na sua trajetória, Deus está conosco. Essa é a verdade mais sublime das Escrituras. O homem até se afastou de Deus. O homem até teve o seu relacionamento rompido com Deus. Mas o Senhor, pelo seu plano eterno, Ele seria e Ele sempre será o Deus conosco. Eu serei contigo. O Senhor sempre falou isso para o seu povo. Porque é Ele quem o escolheu, é Ele quem o chamou para si, é Ele quem estabeleceu uma aliança com o seu povo, e é por isso que Ele diz: eu serei contigo. E essa verdade, ela se tornou ainda mais clara, ainda mais profunda, ainda mais tremenda, quando nos dias do Novo Testamento, no início do Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus nasceu, e um dos seus nomes é Emanuel, que significa o Deus conosco. Ele está conosco. Aqueles que andam no caminho de justiça. Mas o Senhor disse para ele, o ponto que nós queremos colocar aqui é, o verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Veja que a expressão do verso 7 é muito parecido com o Salmo 1. Usa palavras, inclusive, idênticas. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Senhor está falando com Josué, dizendo: Josué, obedeça a minha lei, aprenda da minha lei, medita, tenha prazer, tenha cuidado em cumprir, em seguir, e ensine isso para o povo, porque se o povo assim se conduzir, e se o povo assim viver, eles terão sucesso, eles serão bem-sucedidos, eles serão bem-aventurados, eles serão verdadeiramente felizes. E é esta a lição que nós temos aqui no Salmo 1, do justo, aquele que ama a lei do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor, aquele que se compraz na lei do Senhor. Porém, existe uma outra fase do povo de Deus, lá em Juízes, no seu último capítulo e no seu último versículo, que diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E quando nós vemos as duas histórias de Josué e das suas conquistas e dos juízes, nós vemos as consequências práticas daqueles que trilham o caminho do justo e daqueles que trilham o caminho da impiedade. Na primeira história de Josué, o povo foi vitorioso, o povo conquistou a terra do Senhor, o povo foi bem sucedido no que ele fez, porque o povo obedeceu à lei do Senhor, o povo andou nos caminhos do Senhor. Ao passo que o povo de Juízes, na época dos juízes, que não amavam a lei do Senhor, não meditavam na lei do Senhor, que seguiam de acordo com os caminhos daqueles povos idólatras, rebeldes, tiveram em si mesmos, tiveram nas suas gerações, tiveram na nação de Israel o juízo do Senhor. Quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio, capítulo 28, nós temos ali
a base de todo o Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 28 é a base de todo o Antigo Testamento. Ali nós temos a verdade que nós estamos trabalhando aqui, de que o caminho do justo é de obediência e, portanto, seria seguido de bênçãos do Senhor, ao passo de que o caminho dos ímpios seria um caminho de desobediência e, por causa disso, do juízo do Senhor. Veja que os salmos cantam sobre isso. Veja que os profetas, eles só se levantavam por causa disso. Qual que era a narrativa dos profetas? Era chegar para os reis, era para chegar para os sacerdotes, era para chegar para o povo e dizer: povo do Senhor, Deus fez um pacto com vocês no passado e estabeleceu uma aliança e disse: obedeçam a minha lei, andam por ela, amem a minha lei e sigam na minha lei, e a vida de vocês será uma vida de bênção, de comunhão. Mas vocês não têm vivido dessa forma, e é por causa disso que o Senhor falava: haverá o dia que o juízo chegará. Então Deuteronômio 28 é a base do Antigo Testamento, para que a gente possa entender que os salmos falam sobre isso. Nós acabamos de ler: o homem que teme ao Senhor não anda no conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os profetas advertiam o povo contra isso, ou traziam a lembrança do povo em relação a isso. Mas é claro que nós não podemos nos esquecer que a lei do Senhor, ela é o manual perfeito da vida. E a santidade e a justiça que Deus requer de nós é muito mais alto do que nós podemos atingir. É por isso que Ele nos providenciou o justo, Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que cumpriu totalmente a lei do Senhor, aquele que obedeceu até a morte de cruz, pelo que Deus o entregou para nós. E através da sua justiça, e através do seu ministério, e através da sua obediência, e através da sua obra por nós, nós somos aceitos por Deus. Nós somos salvos por Deus. E nós temos a possibilidade, restaurada pelo Espírito Santo, de amar a lei do Senhor e tê-la como um norte, um referencial, como aquilo que nós devemos buscar, como aquilo que nós devemos obedecer, como a nossa meta de vida, porque nós sabemos que aquele que tem prazer na lei do Senhor trilhará o caminho da vida com Ele. Aquele que trilha o caminho da justiça, obedecendo a lei do Senhor, terá os efeitos positivos na sua vida. E é o segundo ponto que nós vamos observar aqui no Salmo, no verso que sucede. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. O justo, ele é comparado aqui como uma figura de linguagem, como uma árvore que está junto a um riacho, e por causa da corrente de água que sempre passa ali, aquela árvore sempre tem folhas verdes, sempre tem frutas vistosas, sempre está frutificando. Ao passo que o ímpio vive como que uma folha seca, uma palha já queimada, que já não pode ter vida em si mesmo, que já não pode produzir frutos, e por isso é dispersado, por isso é espalhado. O que o Salmo está nos ensinando aqui é que o caminho do justo e do ímpio é um caminho de frutificação / de escassez. São os resultados visíveis da nossa vida, meus irmãos. Quando nós lemos textos como esse aqui que fala sobre ser bem-sucedido, ou como o de Josué que o Senhor falou: e tudo que você fizer prosperará, nós precisamos entender que isso é uma verdade na nossa vida. Quando nós obedecemos a lei do Senhor, quando nós aplicamos a lei do Senhor nas nossas vidas, nós vemos os resultados positivos em todas as áreas da nossa vida. Quando o nosso casamento ele é guiado pela lei do Senhor, quando o nosso trabalho é guiado pela lei do Senhor, quando a nossa igreja ela é guiada pela lei do Senhor, quando os nossos bens são administrados de acordo com a lei do Senhor, quando o nosso relacionamento com Deus é orientado pela lei do Senhor, nós veremos os resultados práticos e como consequência de tudo isso na nossa vida. Quando a lei do Senhor nos orienta e nos coloca aquilo que o Senhor nos permite e aquilo que o Senhor nos proíbe, já aí nós teremos o resultado prático, abençoador, de bênçãos sobre a nossa vida. Além disso,
O Senhor, pela sua misericórdia e pela sua bondade, muitas das vezes, fará com que nós venhamos a viver milagres, ver o sustento do Senhor diário, ver a forma como Ele conduz a nossa vida, ao passo que os ímpios, por não viverem de acordo com a lei do Senhor, terão em si mesmos as consequências dessa desobediência. É isso que nós vemos em Romanos, capítulo 1, quando Paulo diz que a ira do Senhor se manifesta sobre os filhos da perversidade, porque mudaram a imagem do Deus para a imagem de um Deus, para a imagem de um Deus corruptível, que o ser humano então passou a viver uma vida de dureza, de cegueira, e por isso, em si mesmos, pela ignorância do seu coração, ele já recebe as consequências práticas da sua desobediência em relação a Deus. Nós vimos isso também nas gerações que nós acabamos de ler. A geração de Josué foi uma geração bem-sucedida, porque amava a lei do Senhor. E a lei do Senhor os orientava como deviam viver. Mas a geração da época dos juízes, eles se conduziam de uma maneira totalmente diferente da lei do Senhor. Pensemos de um modo prático, por exemplo, no atual momento que nós vivemos. Apesar de não estar sendo permitido oficialmente, mas muitas pessoas nesses dias irão beber. Além do normal, ficarão bêbados, perderão o juízo, perderão a capacidade de raciocinar, irão se meter em encrencas, em brigas, em imoralidades, e terão em si mesmos, como resultado prático das suas vidas, o resultado negativo de viver de uma forma como não agrada ao Senhor. Mas quando nós queremos viver uma vida que agrada ao Senhor, nós iremos desfrutar de momentos maravilhosos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, ou quem sabe sozinhos. Nós conseguiremos desfrutar de coisas pequenas, mas que no fundo nós sabemos que aquilo é bênção do Senhor, e naquilo a gente já está feliz. Nós já estaremos plenos e satisfeitos com o simples fato de ver o cuidado do Senhor, de ver uma manhã tão linda, de poder vir à igreja, de poder daqui a pouco almoçar um alimento tão gostoso que o Senhor preparou para nós, de poder passear com a família, quem sabe fazer uma viagem. Ou seja, seguir a lei do Senhor não significa viver uma vida chata, uma vida medíocre, uma vida sem alegria, mas é viver de uma maneira equilibrada, de uma maneira sensata e que agrada a Deus. E por fim, meus irmãos, é um caminho de salvação / condenação. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No final desse caminho, existem duas consequências. Uma é de salvação. O Senhor conhece o caminho dos justos. Essa palavra aqui é a mesma palavra que nós temos em outros textos, onde diz que o Senhor tem prazer, que o Senhor escolheu o seu povo, que o Senhor, Ele se agradou em escolher o seu povo, ou seja, o Senhor Ele se agrada do caminho do justo, e por isso o caminho do justo é um caminho de salvação, é um caminho que no final nós encontraremos com Cristo, e ouviremos da sua voz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entre para o gozo do meu Senhor. É um caminho onde nós sabemos que no final, não é um caminho de pavor, de condenação, de separação de Deus, mas é um caminho de salvação. Mas o caminho dos ímpios é um caminho de condenação, de receber em si mesmos a ira de Deus, de separação da comunhão, da bondade do Senhor, mas um caminho de condenação. É isso que Asaf medita no final da sua crise ali, quando ele está questionando tantas coisas, mas ele fala no final: até que observei o fim dos ímpios. Como é o final das suas vidas? Qual é o resultado das suas vidas? E eu me lembrei de que o Senhor é a minha herança, o Senhor
é o que eu tenho de mais precioso. No final, nós estaremos diante do trono do nosso Deus, vestidos de justiça que o nosso Senhor Jesus conquistou para nós. Estaremos para sempre com Ele, ao passo que os ímpios perecerão. Perecerão. Nós lembramos aqui do texto mais famoso das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os ímpios perecerão. Que o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos faça a trilhar, a caminhar nessa vereda de justiça, por amor do seu nome. Que o Senhor nos faça frutificar em todas as áreas da nossa vida, quando nós estamos compromissados em amar e viver pela lei do Senhor. Que nós nos lembremos qual é o resultado, para o que nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, qual é o destino, qual é o final da nossa caminhada, aonde nós iremos chegar. Que o Senhor nos faça viver essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, nosso coração, e Te pedimos, Senhor, que nos faça amar o Senhor, e amar o Senhor significa temer ao Senhor, significa viver uma vida de obediência. Nos ajude a obedecer ao Senhor, a obedecer a Sua lei, a obedecer a Sua vontade. Porque uma vez obedecendo ao Senhor, nós teremos comunhão contigo, o Senhor terá prazer em nós, como diz aqui no final do texto, e nós teremos prazer em Ti. Nós veremos os resultados práticos da nossa vida, Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor. Nós vemos que seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, principalmente na mais importante, que é a vida espiritual, na comunhão com Deus. Sabedores, ó Pai, de que o final deste caminho é um caminho de salvação e de estar contigo. Nos faça, Senhor, a caminhar e a andar e se deter e estar assentado, não no caminho dos ímpios, mas no caminho dos justos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.